caso os processos da organização exijam algum ou todos, né, que não pode ser descartado, esses componentes, então é necessário definir como essas necessidades vão ser atendidas, né? A gente pode trabalhar com duas formas, né, para buscar atender a essas necessidades. A gente pode optar por também essas tecnologias correlatas, né? E nesse caso, então eu não vou avaliar somente plataformas de BPMS ou softwares de BPMS, mas também vou ter que fazer avaliações em conjunto, né, de soluções integradas. Por exemplo, eu vou pegar uma solução de BPMS mais uma solução de ECM. Acrescentar requisitos de interoperabilidade que permitam com que o BPMS possa se comunicar com produtos que atendam às demais tecnologias, né? Mas para qualquer uma das abordagens é preciso estar alerta de que os padrões relativos a essas tecnologias eles são relativamente recentes, né? Então, quaisquer combinações de produtos de diferentes fabricantes eles devem ser testados pelo próprio cliente. Bom, um outro aspecto importante que a gente deve considerar é relativo à consistência do ciclo de BPM que as plataformas apresentam, né? Então, um ponto fundamental no momento da avaliação das ferramentas é avaliar o quão bem aquela plataforma transita entre as diferentes etapas do ciclo de vida. Ou seja, ela vai permitir um caminho linear desde o mapeamento lá do negócio até a execução. Ela vai me permitir uma engenharia reversa dos processos, dos modelos de processos nos seus diferentes níveis de modelagem. Ou a cada etapa eu vou precisar recriar componentes em diferentes módulos da solução, o que vai gerar retrabalho. Então, essa consistência ela é fundamental para que o trabalho na plataforma ele seja produtivo e que a gestão das versões do processo também seja simples. Esse fator ele é especialmente crítico e ele é bastante presente porque muitas plataformas de mercado elas foram construídas por aquisições de empresas, né? Então, a gente tem aí um risco de que seus componentes ainda não estejam totalmente integrados, 100% azeitadinhos, né? Então, considerando tudo isso, a gente precisa estar alerta para plataformas que realizam transformações de modelos entre os seus componentes. Por exemplo, o modelo em BPMN e aquele modelo executado em BIP. Então, essas transformações de modelo, elas geralmente ocasionam perda de informação, normalmente, e uma necessidade de manter dois modelos sincronizados. Então, como regra geral, a gente recomenda que essas plataformas elas sejam evitadas, se possível. Tá? Eu sei que eu já estou com o meu tempo quase estourando, né? Mas a gente ainda tem alguns slides, eu vou tentar ser um pouco mais objetivo. Depois de estar ciente de todos esses pontos apresentados, que a gente considera os mais relevantes, a gente também fez um apanhado de outras questões que são importantes quando a gente vai iniciar um processo de seleção. Então, o primeiro ponto é o que e como deseja-se implantar o ciclo da gestão por processos. Eu quero implantar todo o ciclo com uma única solução. Eu posso implementar, não é problema para a minha empresa implementar todo o ciclo com mais de uma ferramenta, ou eu estou com o foco em apenas partes dos dois primeiros casos, onde a ideia é implementar todo o ciclo, a gente deve observar atentamente aquelas recomendações relacionadas à consistência do ciclo de BPM. Agora, quando se deseja implementar apenas parte do ciclo, a gente deve refletir se e quando a organização vai querer expandir aquilo, né? E se existe uma expectativa de a curto ou médio prazo expandir isso, isso já deve ser considerado como requisitos na seleção da plataforma. Um outro ponto é os processos de negócio da organização, que vão ser gerenciados e automatizados, eles vão ter foco. Qual vai ser o maior foco deles? Vão ser atividades humanas? Bom, se esse é o caso, então as ferramentas mais recomendadas são as que a gente chama de human-centric.
E as principais características dessas ferramentas são a ênfase para atividades humanas e a sua interação com o processo, né? E aumentar a qualidade, agilidade, eficiência e eficácia. Agora, o foco, né, da maior parte dos processos de negócio, ou os processos de negócio mais relevantes, tem foco em integração entre sistemas. Então, nesse caso, a gente entende que as ferramentas mais recomendadas são as chamadas Integration Centric, cujas principais características são a ênfase em atividades automáticas e de integração. Elas são ferramentas que abrangem uma faixa de processos cujo foco principal é a integração e coordenação de ações e dados de sistema em back-office que estão dispersos. Mas essas ferramentas a gente vem observando que elas acabam ficando um pouco limitadas. Então, elas estão buscando suprir as carências associadas às interações humanas. E assim, vai haver uma exigência de que a ferramenta seja 100% aderente a padrões, né? Se isso vier a ser uma necessidade, uma exigência, onde a modelagem tem que ser em BPMN, a execução dos processos tem que ser em BPEL, isso pode se revelar num fator que vai eliminar algumas ferramentas, né? Porque hoje em dia não é muito comum que as ferramentas sejam 100% aderentes a padrões. Bom, depois a gente também entende que é importante que se conheça qual é, ou que se tenha visibilidade do orçamento dedicado para esse investimento. Pois o valor que vai ser investido, ele pode reduzir o número de plataformas a avaliar e até mesmo limitar os requisitos que venham a ser exigidos ou atendidos pelas plataformas, né? Ou seja, essas ferramentas elas tendem a ter um custo elevado, né? Quanto mais complexa é a solução que eu quero, maior vai ser esse custo. Então, isso é algo importante. E além dos investimentos da aquisição da plataforma, a gente deve considerar que também vão haver custos com consultorias, treinamentos, contratações, enfim. Um outro ponto que também é importante refletir, e já ir pensando numa estratégia, é depois da aquisição da plataforma, vai começar o trabalho para implementar os processos de negócio. E aí, isso vai ser responsabilidade de quem? Né? Então, uma abordagem é a TI vai assumir essa nova frente de desenvolvimento. Então, nesse caso, os investimentos em capacitação eles vão precisar ser bem planejados e, com certeza, eles vão ser maiores. Né? Ou uma outra abordagem é trabalhar com empresas especializadas. Nesse caso, é importante fazer uma pesquisa de mercado para ver onde estão essas empresas especializadas. Ou vai ser uma abordagem mista. Então, isso é um fator que também pode reverter em algum requisito da seleção. E por último, em aspectos que a gente deve considerar, é uma situação que a gente observou em alguns clientes. É quando o cliente ele já faz uma parte do ciclo, né? Ou seja, ou ele já faz a parte do negócio, ou ele faz a parte da automação. E agora ele está buscando uma plataforma para contemplar todo o ciclo. Então, se a organização já possui uma ferramenta para automação de processos, é importante ela já ir pensando qual estratégia ela vai utilizar para os projetos que já estão automatizados. Ela deseja migrar esses processos para a nova plataforma ou ela deseja criar um ambiente único onde os processos de negócio na plataforma A ou B coexistam e isso fique independente ou transparente para o usuário. Então, e um outro ponto também que pode ser pensado nesse momento, como é que eu vou documentar os processos que já estão automatizados no nível de negócio, ou seja, que facilitadores eu vou ter para fazer isso. Agora, um outro ponto é se a organização já possui uma ferramenta de BPA e já tem os modelos no nível de negócio mapeados. Caso seja do seu interesse, né, aproveitar esse legado, verificar como a ferramenta vai permitir que eu reutilize todo esse legado que eu já tenho documentado. Então, também são questões que podem, né, que são importantes e podem se reverter em requisitos de seleção.